A paz do Senhor Jesus, querido irmão. Olha, eu estou convidando você para estar comigo na Escola Bíblica Dominical no nosso canal no YouTube e também presencial na sede da Comunidade Batista Cristã CBC Igreja Mãe neste domingo. Bom dia, meu querido, que Deus abençoe você, abençoe sua família. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 13, portanto, a última lição deste trimestre, né? A lição do dia 25 de setembro de 2022. O tema da lição de hoje é Resistindo às Sutilezas de Satanás. Queridos, durante esse trimestre nós estudamos sobre as sutilezas, né? Várias sutilezas malignas, várias sutilezas de Satanás contra a igreja do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E agora, encerrando esse trimestre, nós vamos estar estudando aqui sobre como resistir às sutilezas de Satanás. O nosso textuário está em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A verdade prática, queridos, é a seguinte: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir a Satanás. Então, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistirmos a Satanás. Então, eu preciso de verdade estar realmente submisso à vontade de Deus, tá? Para que assim eu possa resistir de maneira poderosa as investidas de Satanás contra a minha vida. Amém? Então, a lição ou o texto da Bíblia, né, referente à lição de hoje, está em Tiago, capítulo 4, do versículo 4 ao 10, que diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai. E chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai Celeste, te damos graças, meu Deus, pela bênção dos céus sobre nossas vidas. Pai amado, nos dá discernimento para entendermos a lição deste domingo, a lição da Escola Bíblica Dominical. Quando estaremos aqui estudando sobre as sutilezas de Satanás e como resisti-la. Pai querido, que a tua igreja, os teus filhos, o teu servo, a tua serva, possa assimilar a lição de hoje, meu Deus,
e assim aplicá-la em seu coração e ser em Cristo mais do que vencedor, mais do que vencedora. É a nossa oração em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja, querido, o Senhor, o nosso Deus, que Ele, o nosso Pai Celestial, esteja abençoando você grandiosamente. A lição de hoje é a conclusão de uma série de 13 lições que estudamos sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Foram lições que abençoaram as nossas vidas e que nos enriqueceram no conhecimento, tá? E na forma, né, de como lidar com as sutilezas malignas contra a igreja do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, contra nós, servos do Deus vivo. Queridos, estamos chegando ao final de mais um trimestre, como já falamos, né? E ao longo deste trimestre, nós estudamos a respeito, sim, de várias sutilezas de Satanás contra a igreja de Jesus Cristo. São sutilezas que tentam atacar a igreja, tanto por dentro quanto também por fora. Queridos, talvez nunca na história da igreja esses ataques sutis estiveram tão intensos como nos nossos dias. É bem verdade que esse fenômeno é muito mais nas igrejas do Ocidente, pois nas igrejas em regime não democráticos, os ataques são muito mais frontais, né? Então, em todo sentido, somos chamados por Deus a resistir aos ataques do maligno, de maneira sutil ou de maneira frontal, mas o Senhor nos tem chamado para resistir ao diabo, né? E ele vai fugir do servo fiel. Amém, querido? Então, a lição de hoje tem também objetivos importantíssimos. Nós temos 4 objetivos aqui para alcançarmos na lição de hoje, tá? E o primeiro é apresentar o comportamento, o comprometimento com uma vida centrada em Jesus Cristo. Apresentar que o cristão deve ter, sim, uma vida centrada em Jesus, tá? Como também conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras, sabe? Temos pouco nos comprometidos com a palavra de Deus, são poucos os que as estudam, são poucos aqueles que a leem, né? E nela meditam. Também mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo, né? Então, sempre queremos ter motivação, queremos sentir a presença do Espírito Santo de Deus, mas muitas vezes o nosso comprometimento com esta vida cheia do Espírito Santo realmente está muito aquém da necessidade que temos para poder sentirmos esta vida realmente ativa em nós. E, por fim, 4º ponto, é incentivar o comprometimento com a igreja local, tá? Então, amados, essa lição ela vem nos orientar como resistir às sutilezas, né, de Satanás, resistir às investidas de Satanás contra a sua igreja, tá? Na coletividade, quanto também na nossa individualidade, na nossa família, tá? E então, meu amado, é importante estarmos aperfeiçoados e aparelhados em Cristo Jesus através da palavra de Deus para poder resistirmos às sutilezas de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus, tá? E chegando, né, à última lição, né, a respeito do Sermão do Monte, em sua mensagem conclusiva, o nosso Senhor Jesus, ele mostra aos discípulos que eles devem fazer, né, e
observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataques do inimigo. Então, por meio de várias sutilezas, amados, Satanás ele tem procurado de toda forma desviar a igreja do seu propósito, da sua missão para a qual a igreja foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho que foi diluído, em que há pouca ou quase nada da essência do cristianismo. Então, em vez disso, há muita mistura, mistura de costumes humanos e etc. Então, na lição de hoje, nós iremos ver como a igreja ela pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se a igreja centralizar a vida de seus membros no Cristo Jesus ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento da sua fé e também a prática e também a busca de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, por último, é mostrado que nenhum cristão será vitorioso nessa guerra travada contra o inimigo, nessa guerra fria, nessa guerra de sutilezas, se não possuir um forte compromisso com a igreja local. Então, o que nós temos observado nos últimos tempos é que esse compromisso com a igreja local, ele tem sido quebrado, tem sido relaxado. Na verdade, muitos estão completamente descompromissados com a igreja local. Já não dão mais o valor que a igreja local necessita para que haja desenvolvimento. Então, estamos compromissados mais com os nossos próprios interesses do que com o interesse da palavra de Deus. E aí a orientação do Senhor Jesus de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas, já não tem mais tanta eficácia no comportamento dos crentes modernos, dos crentes dos nossos dias atuais. Então, queridos, é importante que atentemos para a orientação da palavra de Deus e possamos, meu amado, rever os nossos conceitos de uma vida cristã e assim resistir ao diabo. Então a palavra-chave é justamente esta: resistência, resistir. E nós vemos aqui que a nossa lição ela está dividida em quatro tópicos. Aí o primeiro tópico é o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Primeiro, Cristo, o Salvador. Sim, Ele, Jesus, é o Salvador. E escrevendo à igreja de Corintos, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Então, amados, e Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Toda a mensagem de Paulo foi voltada para o Senhor Jesus, para a sua vida, para o seu ministério e para a sua morte e a sua ressurreição. Então, Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: e em nenhum outro há salvação. Está lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Ele fala claramente: em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Cristo também, amados, era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica e também de
todos os cristãos. Encontramos aqui em Atos 8, versículo 5, o seguinte: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Tá? Então a mensagem, Cristo era o centro da mensagem apostólica. As escrituras, elas são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Tá? Então, quando um cristão, tá, ou igreja esfria, ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Tá? Então, quando eu estou frio, quando eu estou fazendo pouco caso da obra de Deus, quando eu não estou me envolvendo no reino, tá? Significa que Cristo foi tirado do centro da minha vida. Outras formas de cultos, de filosofias e ideologias passam então a ganhar espaço, tá? Quando Cristo deixa de ser o centro da nossa vida. Então, eu passo a ter outras prioridades, que não é mais Jesus Cristo. Por quê, amados? Porque eu realmente me afastei do Senhor Jesus, tá? Então não há exceções, tá? Quando um cristão ou uma igreja esfria ou se afasta da fé, então Cristo logo é tirado do centro, tá? Daquela igreja, do coração daquela pessoa, tá certo? Então, quando o cristão ou a igreja esfria, tá? Ou se afasta da fé, o que nós aprendemos? Aprendemos que Cristo é logo tirado do centro. Jesus já não está mais no centro daquela vida, daquele membro ou daquela igreja. Outras formas de culto, então, filosofias e ideologias, passam a ganhar espaço na vida daquele cristão ou na vida daquela igreja, quando Cristo deixa de ser o centro da sua vida. Comprometimento com uma vida centrada em Jesus. Cristo é o Senhor. Quando nós temos a nossa vida centrada em Jesus, meu amado, o Senhor das nossas vidas é Jesus Cristo. E por um lado, a igreja não deve esquecer-se de proclamar a Cristo como o único Salvador. Por outro, jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Jesus não é apenas o meu Salvador, tá? Ele também é o meu Senhor, o único Senhor. Aqui em Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui no capítulo 2, 36, diz: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, e a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor. Então, quem recebe a Cristo como Salvador, deve andar na fé, tendo Ele como Senhor, como dono das nossas vidas. Ser discípulo de Cristo, amado, é tê-lo como Senhor, como dono das nossas vidas. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Diz aqui o apóstolo, no capítulo 2, versículo 6 de Colossenses. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai no Senhor Jesus. Então, o cristão, querido, comprometido com uma vida centrada no Senhor Jesus, precisa andar com o Senhor, andar no Senhor Jesus Cristo, tá? Então, receber Cristo como Salvador é fundamental, mas não andar nele, isto é, de acordo com seus ensinos, é negar o seu senhorio. Então, eu aceito Jesus como meu Salvador, mas Ele é o Senhor da minha vida, tá? Ele precisa ser o Senhor da minha vida. Se quem manda na minha vida ainda sou eu, onde está o senhorio de Cristo em mim? Então, receber a Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo então com os ensinos bíblicos, é negar o senhorio do Senhor Jesus. Então, a falta de reconhecer o senhorio de Cristo, amados, é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra.
Você pode aceitar a salvação sem precisar aceitar o senhorio de Cristo sobre sua vida. Você pode ser salvo independente da forma ou maneira como você vive. Porque Deus é amor, Ele é bonzinho e Ele não vai te condenar. Mas nosso compromisso com uma vida centrada em Cristo nos ensina que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Portanto, estamos submissos completamente ao senhorio do Senhor Jesus. É Ele quem manda e cabe-nos obedecê-lo, tá? Então, amado, é preciso estar comprometido, com Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor, tá? Precisamos estar sujeito ao senhorio de Jesus. Se você tem uma vida comprometida, tá? Uma vida realmente centrada em Jesus, você pensa dessa forma: Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o meu Senhor. Quando um cristão ou a igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro da nossa vida. Então, e outras formas de cultos e filosofias ou ideologias passam a ganhar espaço nas nossas vidas quando Cristo deixa de ser o centro da vida do cristão, da vida da igreja. Amém, querido? Então, amados, não pensemos em Cristo como estando tão distante, que só remotamente fosse atingido por nossos sofrimentos ou nossas lutas pessoais. Ao contrário, tá, amados? É a verdade. Ele, Jesus, ensinou os discípulos que era melhor que ele fosse para que o Consolador fosse enviado e habitasse entre nós para sempre, tá? Então não devemos pensar em Cristo como estando distante de nós, tá? Precisamos pensar que Jesus foi, mas enviou o Consolador para estar para sempre conosco. Isso significa que Ele permanece conosco em todas as nossas necessidades. Tá? Para lembrá-lo da proximidade de Cristo, pense nele como alguém que está perto de você, tá? No quarto, no carro, ou indo ao seu lado quando você se dirige para o trabalho, E Jesus está em todos os momentos na sua vida através do seu Espírito Santo, que está em nós, que habita em nós e que nos conduz, tá certo, amado? Então os discípulos, eles tinham convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado e da ira de Deus, e pregavam que esta necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro, senão Jesus Cristo. Então isto, amados, revela a natureza exclusiva do Evangelho e coloca sobre a igreja a pesada responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Então, não esqueça jamais disso, porque Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e em nenhum outro há salvação. Não importa, meu amado, as filosofias, as ideologias que têm sido divulgadas por aí. Jesus é o único Salvador e Senhor da vida do cristão. Amém? O segundo tópico da nossa lição é o comprometimento com as Escrituras. Olha, querido, nos últimos tempos não tem sido fácil ter compromisso com a Bíblia. Já não andamos mais com a Bíblia, já vamos de mãos vazias à igreja e tem sido difícil termos um compromisso maior com a palavra de Deus. Se já não andamos com ela, imagina cumprir o que nela está escrito, não é verdade? A maioria dos crentes, dos cristãos, já não frequentam mais as escolas dominical, já não vão mais aos estudos bíblicos. Então, há um desinteresse grandioso com relação à palavra de Deus. Somos orientados a termos compromissos
com as Escrituras, pois são elas que testificam do Senhor e cuidamos ter nela a vida eterna. Então, comprometimento com as Escrituras. A Bíblia, amados, ela é a revelação de Deus. É por onde, através dela, é que nós conhecemos a Deus Pai, Filho e ao Espírito Santo. É através da Bíblia que nós conhecemos o amor de Deus por nós. É através da Bíblia que nós conhecemos os grandes feitos de Deus pela Igreja do Senhor. Então, amados, a Bíblia é a revelação de Deus. Então, vez por outra, nós vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras, né? E também a sua atualidade. Tá? Então, no entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus. Contudo, encontra-se ultrapassada, né? Deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa, né, consciente e sistemática, né, de minar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse livro meramente humano, sujeito a falhas. Tá? A Bíblia torna-se então um livro meramente humano e sujeito a falhas, e portanto passível de correção. Queridos, convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui em Mateus 4, versículo 4 diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A revelação de Deus ao homem é como tal, está sempre atualizada. Tá? Então, amados, Deus, a sua palavra é atual, ontem, hoje e sempre. Tá? Então, querido, não é a Bíblia que tem que se ajustar ao ser humano, mas o ser humano é que precisa ser moldado pela palavra de Deus. No Salmo 119, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia, meu querido, a Bíblia, a palavra de Deus é luz para clarear o nosso caminho, para facilitar a nossa caminhada. Está entendendo, meu amado? Então, o comprometimento com as Escrituras precisa ser verdadeiro. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. A Bíblia, ela é a regra de fé e de conduta, regra de fé e prática do homem de Deus, da mulher de Deus. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a nossa regra de conduta, nossa regra de fé, de prática. Uma igreja genuinamente evangélica precisa estar conscientizada de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Aqui em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se não fosse a mediação, amados, das Escrituras, o cristão se encontraria completamente desnorteado da sua caminhada. Então as Escrituras, amados, é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, tá? Ela é muito mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e também as intenções do coração. Se não fosse, então, a meditação das Escrituras, o cristão se encontraria completamente desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios, né, da idolatria, se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre ela? Tá?
Então, aqui em 1 Coríntios 10, versículos 19 a 21, diz: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero e tantas outras situações são práticas danosas que corroem, que destroem o modelo da família idealizada por Deus. Não é verdade? Então, queridos, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. O Salomão, quando ele fala aqui em Provérbios 6, versículo 20 ao 35, ele diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a lei da tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. E ele vai então orientando, aconselhando, queridos, a sermos obedientes, cuidadosos, criteriosos com os ensinamentos da palavra de Deus. Somente por intermédio da Bíblia nós temos orientações seguras e precisas sobre como devemos viver a nossa vida cristã. Como devemos tratar nosso pai, tratar nossa mãe, tratar o nosso próximo, como devemos nos comportar, tá, com a nossa esposa e esposa com o marido e assim sucessivamente. Queridos, comprometer-se com a Bíblia é ter a Bíblia como revelação de Deus, considerando a Bíblia a única regra de fé e prática. Só assim, tendo a Bíblia como revelação de Deus e como nossa única regra de fé e prática, nós teremos uma vida próspera, abençoada. Nós teremos condições de ter uma vida no Senhor. Amém, queridos? Também, o terceiro tópico da nossa lição fala sobre o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. Comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. Querido, a igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolo, areia. A igreja é o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, a igreja possui seus membros, como nós também possuímos os nossos membros. Comprometidos com uma vida cheia do Espírito. Você e eu precisamos, queridos, estar compromissados em termos uma vida cheia do Espírito Santo. Então, o terceiro tópico é justamente isso: comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo no plano da redenção. Deus projetou, o homem caiu, o homem desceu ao pecado, o homem foi separado de Deus por causa do seu pecado, foi expulso do paraíso, mas Deus teve um plano, criou o plano da redenção, tá? E qual a participação do Espírito Santo no plano da redenção? Olha, o Espírito Santo é ele quem conduz o homem a Cristo. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, até o versículo, no capítulo 16, do versículo 8 ao 11, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo
está julgado. Olha, é o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. O Espírito nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo é na prática e também na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Então, se eu quero viver em Cristo, quero viver na prática dos princípios bíblicos, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou esta lição bem clara quando escreveu lá no capítulo 6, 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, que é possível lutar contra o pecado e assim mesmo continuar subjugado. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado e da morte. Se você verificar aqui em Romanos 8:2, ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, amados, é importante vermos isto, tá? Então, é importante entendermos que nós podemos sim lutar contra o pecado, mas o Espírito Santo de Deus é quem realmente, amado, que é o Espírito de vida em Cristo Jesus, é quem nos livra da lei do pecado e da morte. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de satisfazer os desejos, de não satisfazer, como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Então, eu preciso andar em Espírito. Sem o Espírito Santo, é impossível vencermos as sutilezas de Satanás. Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, 16 e 17, ele diz: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Sem o Espírito Santo, é impossível vencermos as sutilezas de Satanás. Amados, mais uma vez eu digo para você, a igreja não é um prédio feito de aglomerado, de concreto, de tijolo, de areia. A igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo, um corpo de Cristo e um corpo que possui seus membros. E os membros precisam estarem ajustados, alinhados, compromissados, para que assim possamos fazer a vontade de Deus. Amém? Olha, termos uma vida comprometida, com o Espírito Santo, estarmos comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo, tá? É fundamental para termos uma vida abençoada. Então, o Espírito Santo, no plano da redenção, é ele quem conduz o homem a Cristo. A vida cheia do Espírito Santo. Queridos, há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo escreve no capítulo 2, no versículo 13, ele escreve o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Queridos, podemos dizer que essa é uma obra consagrada ao Espírito Santo. Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 2, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz
vos sejam multiplicadas. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Jesus Cristo. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7, ele diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Não é pelas nossas obras, não é porque somos mais bonitos ou menos bonitos, porque temos dinheiro ou menos dinheiro ou mais dinheiro. Não, nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido ali na cruz do Calvário. Então a vida cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos, implica em situações e consciências como esta. E temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em comunhão, tá, com o Senhor Jesus Cristo. Nos permite viver uma vida santa, tá, também em um mundo cheio de impureza. Nós podemos viver aqui nesta terra, podemos viver aqui neste mundo perdido que está e termos uma vida de pureza, uma vida santa num mundo impuro. Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8, 13, ele diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então o Espírito Santo de Deus nos conduz ao Senhor Jesus Cristo e ele nos ensina como sobreviver às ciladas de Satanás, às sutilezas do diabo. Então essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil. Paulo fala aos Efésios, aqui no capítulo 5, versículo 18 ao 21, ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Contudo, amados, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos capacita. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, nós vemos os anjos dizendo, o Senhor dizendo, antes da sua ascensão aos discípulos, ele dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita, ele faz uma obra capacitadora em nós. E essa capacitação diz respeito, amados, à nossa habilitação para sermos testemunhas eficazes do Senhor Jesus Cristo aqui no mundo, bem como viver também vitorioso no Espírito Santo. Então, queridos, é preciso buscar uma vida cheia do Espírito Santo, em que somos conduzidos e também dirigidos por Ele. Se sua vida é uma vida cheia do Espírito Santo e ela está dirigida e conduzida por Ele, você tem uma vida abençoada. Com certeza, amado, sua vida é uma vida de bênção, de graça e de paz. Então veja bem aqui o que nós temos estudado nesta lição, resistindo às sutilezas de Satanás. Como é que vai aí, meu querido, a sua vida cristã? Como é que vai aí o seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo e com o corpo de Cristo, com a igreja? Olha, a orientação é sujeitar-nos a Deus e resistirmos ao diabo para que ele fuja de nós. A submissão a Deus, amados, é a forma mais poderosa de resistirmos ao diabo. Então é preciso entendermos isto. Precisamos aprender a resistir às sutilezas de Satanás. Então, queridos, o que nós temos visto aqui é que a palavra-chave da nossa lição é resistir.
é resistência, tá? Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Precisamos ter esse compromisso de termos uma vida centrada no Senhor Jesus. Pregarmos que Ele é o Salvador. Pregarmos que Ele é o Senhor. Precisamos também, amados, em termos um comprometimento com as Escrituras. Termos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Cremos plenamente que a Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, que vem normalizar a nossa vida, a nossa conduta, a nossa fé, tá? E por terceiro, comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Precisamos estar, sim, comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Entendermos que o Espírito Santo, no plano da redenção, é quem nos conduz à presença de Cristo. É entendermos como que precisamos ardentemente termos uma vida cheia do Espírito Santo, tá? E que há uma obra do Espírito Santo no interior do cristão que o santifica para Deus. Isso é importante. E agora, meu amado, o quarto tópico da nossa lição: comprometimento com a igreja local. Queridos, é importante atentarmos para este quarto. A igreja é o corpo de Cristo. Tá? A igreja é o corpo de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Queridos, nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. A igreja fica sempre em destaque. A igreja, como corpo de Cristo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Meu amado, em 1 Coríntios 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Então, nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo no capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano separado deste perde a sua utilidade, da mesma forma a igreja. Então é por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como o corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Desigrejados. Se eu estou desigrejado, eu estou fora do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, lógico, a cabeça é Jesus. Se eu estou fora do corpo de Cristo, também eu estou fora da cabeça. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolo, areia, cimento, pedra, madeira, plástico, vidro, alumínio, sons, câmeras, filmadoras. Não, a igreja é o corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, a igreja possui membros. E como o nosso corpo possui membros e cada membro tem a sua função no corpo, que é muito útil, nós, membros da igreja, também temos funções, responsabilidades. E quando um desses membros da igreja deixa de funcionar,
vai prejudicar o desenvolvimento do corpo. Quando um membro do nosso corpo paralisa, nós temos dificuldades. Se for a perna, temos dificuldade de locomoção. Se for um braço, uma mão, nós vamos ter dificuldade de alcançar algum objeto. E assim por diante. Quando um membro do nosso corpo deixa de funcionar, nós temos dificuldades e nos tornamos deficientes. E quando, amados, um membro do corpo de Cristo deixa de funcionar, prejudica o andamento do corpo, o desenvolvimento do corpo. E muitas vezes o membro do nosso corpo adoece, está comprometendo outros membros do corpo. Então, antes que chegue a outro membro, precisa ser amputado. Por quê? Porque se não tirar logo aquela parte estragada, vai prejudicar um outro membro do corpo. Muitas vezes, amado, nós vemos homens da igreja, homens de Deus, que caem em pecado, que desistem da fé, que precisam serem amputados para que não estrague a vida dos outros membros do corpo de Cristo. Queridos, isso é muito triste. O lugar e a importância de cada membro na igreja. Você já parou para pensar qual é o seu lugar na igreja? Talvez você diga, mas eu estou lá na porta. Meu lugar é lá naquele cantinho. Todos os lugares na igreja do Senhor Jesus é importante. O lugar e a importância de cada membro na igreja. Pensa, qual é o seu lugar na igreja do Senhor Jesus? Eu não estou me referindo ao banco que você senta, a cadeira que você senta, mas o seu lugar como servo de Deus. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito de concreto, de cimento, de tijolo, de areia. A igreja, amados, é o corpo de Jesus Cristo. Como o corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar, possui sua função para exercer. Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 12, 27, ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então veja bem, cada um temos a nossa função. Um desigrejado é alguém que por alguma razão não conseguiu exercer a sua função de membro no corpo de Cristo. Por isso, ele é desigrejado. Então não seja um desigrejado. Não seja uma dessas pessoas desigrejadas. Desigrejado, amados, é alguém que por alguma razão não conseguiu exercer a sua função de membro no corpo de Cristo. Nossa função como membro do corpo do Senhor Jesus é importante. Somos privilegiados por fazermos parte do corpo de Cristo. É preciso comprometer-se com a igreja como o corpo do Senhor Jesus. Queridos, o ministério, a igreja, inclui o compartilhar da vida. Nós só temos a dinâmica daquela vida à medida que pertencemos, ou que permanecemos nele. Então, precisamos continuar repassando a nossa vida, verificando como nós estamos, como estamos com relação ao corpo de Cristo. Esse processo de edificação é descrito por Paulo como um relacionamento mútuo de confiança. Permanecemos e pertencemos uns aos outros. Precisamos permanecer no corpo de Cristo e entender que pertencemos uns aos outros porque somos membros do mesmo corpo. Precisamos uns dos outros. Afetamos uns aos outros com os nossos comportamentos positivos ou negativos. Então precisamos entender, queridos,
Como estamos nos desenvolvendo no corpo de Cristo? Para concluirmos, queridos, nós precisamos revisar aqui o nosso estudo. Eu queria lembrar aqui, queridos, princípios bíblicos, textos bíblicos que fundamentam a centralidade de Cristo na mensagem apostólica. E nós temos lá em Colossenses 2:2, Atos 2:12, né, que realmente, né, centralizam esta mensagem. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como único Salvador, qual é o outro lado que a igreja jamais deve esquecer? Jamais devemos esquecer, amados, que além de Salvador, Jesus é o nosso Senhor. Tá? Ele é Salvador, Ele é Senhor. Se a Bíblia deixar de ser a palavra de Deus, como defende alguns, no que ela se tornaria então? A Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Mas a Bíblia, amados, é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Quem conduz o homem a Cristo? Às vezes nós dizemos assim, olha aí, eu ganhei fulano, ganhei Beltrano, somos apenas instrumentos. Mas quem conduz o homem a Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem conduz o homem a Cristo. E algumas das sutilezas que nós estudamos ao longo do trimestre. A sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da relativização da Bíblia, a sutileza das mídias sociais, entre outras que nós estudamos durante esse trimestre. Eu espero que, querido, a lição de hoje traga para você um despertamento, tá? Mais profundo ainda, que haja um entendimento maior, que nós precisamos resistir às sutilezas de Satanás. Se Satanás tem convencido você a se tornar um desigrejado, Satanás tem convencido você, queridos, a desistir da sua fé, olha, de volta para Cristo. Se reconcilia com Ele. Se você abandonou os seus cargos, as suas funções na igreja, no corpo de Cristo, meu querido, volta correndo, abraça essas funções, assume o teu papel de cristão, de homem de Deus, de mulher de Deus, e permite que o Senhor esteja fortalecendo a sua vida. Aqui chegamos ao final de mais uma lição, a 13ª, e também final de mais um trimestre. Temos aí uma nova revista para estudarmos e com certeza terá bênção na vida de todos nós. Desejo a você, meu amado, muita paz e uma comunhão plena com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E deixo aqui um convite para você conhecer o nosso trabalho. Você pode acessar a nossa rádio, a nossa TV pelo nosso site www.cbctvgospel.com.br. Lá nós temos programações diárias, 24 horas no ar, no rádio e na TV. Você também pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 91 984 562206. Você também pode me ajudar, se você está nos ouvindo no rádio, compartilhe o link da rádio. Na TV, compartilhe o link da TV. Se você está me assistindo no YouTube e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, faça o seu comentário, vai nos ajudar. Ative o sininho para você ser notificado de novas publicações. Não deixe de nos abençoar com seu comentário, com seu compartilhamento. Afinal, somos todos missionários, somos todos pregadores do Evangelho. Existem aqueles que pregam e existem aqueles que enviam, levam a pregação mais adiante. Se você ainda não tem essa oportunidade de pregar, mas você pode levar esse vídeo a centenas, a milhares de pessoas através do seu compartilhamento. Espero que Deus te abençoe grandiosamente. Fique na paz de Cristo, Ele te dê a bênção dos céus sobre você, sobre a sua família
sobre a sua igreja. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê a paz, que Ele nos dê um domingo de muita bênção. Não sei se você está assistindo no domingo, mas o dia que você está assistindo esse vídeo seja um dia de muita bênção para você, também para a sua família. Muito obrigado. Fica na paz de Cristo, que Ele te guarde, te proteja, te dê muita luz, muita bênção. Esta é a minha oração e é o desejo do meu coração. Domingo que vem, a gente está de volta com mais uma escola bíblica dominical. Desejo de todo o coração que você seja abençoado.